Olá, boa noite pessoal, como é que vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Desde já eu quero agradecer por você entrar no meu canal, ver o meu conteúdo, doar o seu tempo, né? Então eu quero já agradecer. Gente, para quem não viu o primeiro vídeo que eu postei aqui nesse canal, eu sou nova aqui. O meu canal, ele tem cerca de, eu acho que 4 dias, ou é 3 dias hoje. Então eu fiz um vídeo falando do tema sobre mãe solteira. Então esse será a parte 2, tá ok? Então eu vou entrar no assunto para o vídeo não ficar muito longo, demorado. Desde já eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e pedir para que você se inscreva no meu canal, dê o seu like, deixe um comentário, gente, porque eu adoro ver os comentários, entendeu? Pode deixar, tá? Você interage, se você quiser saber de alguma coisa. Enfim, vamos começar. Então, para vocês que não sabem, o meu nome é Cris. Meu nome é Cristiane, né? Mas mais conhecida como Cris. E eu criei meus 3 filhos sozinha. Então, eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Meus filhos são umas bênçãos. Mas foi muito difícil, mas não foi impossível. Então, eu quero dizer para as mães, mulheres, que criam seus filhos, que o marido foi embora, que se divorciou, que se separou, por algum motivo, não tenha medo de criar seus filhos, não. Porque, primeiro, que o pai dos pais é Deus. E ele nos dá caminho, nos dá força e nos dá sabedoria para nós conduzirmos e cuidarmos dos nossos filhos. E comigo não foi diferente. Gente, eu tive meu primeiro filho com 15 anos de idade. Então, como eu já trabalhei, já comecei a trabalhar desde os meus 9 anos de idade, então para mim não foi dificultoso, não tive dificuldade de meter as caras e criar, não. Só que nesse meio termo, quando eu ainda morava com minha mãe, certo? E a minha irmã mais velha, ela já tinha ido embora para o Rio de Janeiro. Então eu tinha família lá no Rio, eu tinha minha irmã, tinha minhas primas. Então apareceu a minha prima, ela arrumou um emprego para mim no Rio. E quando eu fui, aí eu fui, né? Oportunidade de trabalho, eu fui. Porque naquela época, as pessoas de lá do Rio, São Paulo, alguém conhecia você, aí perguntava se tinha alguém que quisesse trabalhar. E eu fui num desses momentos. Então eu cheguei lá no Rio e deixei o meu menino com minha mãe. Quando eu saí daqui, ele tinha mais ou menos meses. E eu fui. Então eu passei lá no Rio de Janeiro 9 anos. Mas com pouco tempo de trabalho, veja como são as coisas. A mulher, eu acho que eu tinha uns 2 meses de casa. Aí ela me via, porque eu nunca tinha ficado longe da onde eu morava, né? Da minha terra, digamos assim. E ela via eu calada, ficava triste, e ela perguntava o que era que eu tinha. Aí eu dizia que eu tinha saudade do meu filho. Então ela pegou e disse para mim assim: tá certo, então eu vou lhe adiantar 2 meses de salário e você vai buscar, isso você manda a sua mãe trazer o seu filho. E assim foi feito. Então minha mãe levou meu filho, ele ficou na casa da minha irmã, que até então minha irmã já era casada, já morava lá, né? E ele ficou lá. Então, de lá eu fui arrumando outros empregos. Ai, gente, passou um caminhão agora.
Desculpa o barulho. E assim eu fui trabalhando. E chegou um tempo, né, em que não deu mais para eu ficar no Rio. Então eu voltei para cá, para Pernambuco. E ali ele já estava maior, né? Eu continuei minha vida e quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi também arrumar emprego, o que aparecia eu fazia porque eu nunca parei, tá, gente? E inclusive, antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu trabalhava aqui numa feira. E eu vou mostrar para vocês em outro vídeo o que eu fazia para sobreviver e dar alimentação, dar roupa para os meus filhos. Eu fiz muito serviço. Tudo que você imaginar eu já trabalhei. Até de pintura eu já trabalhei, mesmo sem saber, mas eu trabalhei. Porque o importante era ter dinheiro para comprar as coisas para meus filhos. Então eu vim, né? Aí continuei com minha vida aqui. Então após 10 anos eu tive a minha menina. E nesse meio termo, eu já estava trabalhando na feira, foi o que eu falei para vocês. Eu vou gravar um vídeo aqui, eu vou mostrar na prática com o que foi que durante muito tempo, eu me sustentei com os meus filhos, tá? Então, eu morava em um barraquinho, que é onde eu morava, quando a maré subia, eu só podia descer com eles quando a maré estava baixa, ficava seco. Quando a maré enchia, mesmo com aterro, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, tanto onde eu trabalhava, quanto quando eu fiz esse meu primeiro barraco. E era uma vida muito sofrida. Mas eu nunca reclamei, eu nunca xinguei, eu nunca fui atrás do pai dos meus filhos. Mendigar, pensão, leite, fralda. Não, gente. Eu meti as caras e eu criei. Ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer assim, por partes, por capítulo, certo? Então, essa foi a primeira de um dos meus filhos, e assim eu vou fazer consecutivamente. Então, desde já eu lhe agradeço, viu? Mais uma vez, eu quero dizer para você, não desista, não desanime, tenha muita fé em Deus, porque Deus, ele é maravilhoso, gente. Deus, ele nos dá estratégia, sabe? Porque tem a hora que eu pensava que eu não ia conseguir, mas se eu conseguir, você também vai conseguir, com certeza. Então, desde já eu agradeço a oportunidade e um beijo no coração de todos vocês. E não se esqueçam, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Deixe também seu comentário, meu amor. Beijo, tchau.